Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você não me conhece, eu sou a Isa, que a gente fala de criatividade, empreendedorismo, marketing, a vida de quem vive com isso. Eu vivo com isso e eu conto pra vocês minhas emoções, o que eu sinto, o que eu vivo, o que eu penso. E no vídeo de hoje, já é um sábado à tarde, eu vou levar vocês comigo para um tempo de qualidade que eu vou ter comigo mesma. Eu quero ir pro shopping, vou comer, vou dar uma voltinha, vou procurar algumas coisas, não sei se eu vou encontrar, mas vou ter esse tempo que eu gosto, que eu acho que é muito bom pra minha criatividade. Agora, eu vou procurar uma roupa. Eu tava experimentando aqui, acho que eu vou com essa blusa mesmo. Passei uma calça também, não sei se eu vou com ela. Vou tomar um banho, vou tentar tomar banho, me arrumar, fazer tudo em meia hora, porque eu já tô com fome. Eu não sei se eu vou conseguir, mas vou levar vocês comigo e vou conversar um pouquinho também com vocês hoje sobre criatividade, sobre como a gente pode se tornar mais criativo numa época em que a gente tem tanto estímulo, a gente vê tanta coisa, a gente tem tanta informação, tem tanta inspiração, que às vezes isso acaba sufocando mais a gente do que fazendo a gente avançar. Então, o papo de hoje vai ser criatividade, e enquanto a gente conversa sobre criatividade, a gente faz o que eu amo, que é passear por aí pelo Rio de Janeiro, mostrando coisas para vocês que estão perto, que estão longe. É isso, agora bora, porque eu tenho um prazo mental para poder cumprir ou não, mas acho que eu vou conseguir. Ó, coloquei, nem sei se tá dando pra ver direito, mas foi o melhor ângulo que eu consegui pegar. Coloquei essa blusa rosa, que eu já tava com ela. Uma calça que eu não usava há muito tempo. Tênis branco, que nunca falha. Bolsinha de patricinha. E é isso, vamos para o shopping. Definitivamente eu não me arrumei em meia hora, mas eu moro perto do shopping também, então não tem muito problema, tô muito de boa. Tô doida pra almoçar, vou levar vocês nos meus restaurantes favoritos e também ver se eu consigo pintar a unha, fazer umas coisinhas agradáveis assim enquanto a gente conversa também. Vim nesse aqui porque ele é mais perto de casa e de todos que tem por perto, são 3 shoppings que tem perto da minha casa. Esse daqui é o que eu mais gosto. Eu gosto das lojas, eu gosto do ambiente, gosto da comida. Fazia faculdade aqui do lado, na Praia Vermelha, o FRJ Campus Praia Vermelha, e eu vinha muito pra cá. Às vezes eu chegava atrasada na aula porque eu vinha pra cá. Eu vinha pra cá, comia, ficava batendo perna, ficava vendo as lojas. Eu ainda não trabalhava com internet, mas já tinha o meu Instagram. E na época minha renda assim, principal era a bolsa da faculdade. Tinha uma bolsa na faculdade, fazia monitoria, dava monitoria. E aí eu vinha pra cá. Gente, era muito bom, eu amava. O restaurante que a gente vai é esse aqui, Delírio Tropical. Eu conheço ele há muito tempo, ele tem comidinha natural, vegetariana também, muita salada. Não sei se eu vou pegar salada, mas eu vou comer alguma coisa vegetariana com certeza. A entradinha. E vou ver o que que tem hoje pra poder comer. Geralmente eu gosto de comer esse pratinho aqui. Mas eu vou dar uma olhada pra ver o que que tem. Eu acho que uma gracinha, é muito acolhedor. Eu acho que eu não vou pedir um daqueles 3 ali. Eu acho que eu vou pedir um pratinho pronto, mas eu vou ver se eu pego alguma outra coisa. Uma salada, uma sobremesa, não sei, tô pensando. Pra quem quer pegar aquele tipo de prato que você tem 3 opções, até 3, você pega aqui, gente, é muita coisa deliciosa, sério. Vou tentar dar um zoom aqui. Mas eu não vou escolher isso. Eu vou pedir um pratinho pronto vegetariano que eu gosto muito. Gente, já tô aguando na sobremesa já. Jesus, mas acho que eu não vou comer a sobremesa aqui não. Tô me ajeitando aqui, agora eu vou esperar a comida chegar. Peguei um suquinho também, mas eu tô apanhando o celular no suquinho. Espero que venha logo, que eu tô com muita fome. Eu tô sentada na parte de cima, porque embaixo tava muito cheio. Então aqui tem 2 andares e eu acho o ambiente muito aconchegante, é calmo. A comida é gostosa, bem temperada. O que eu mais gosto é saber que tem opções saudáveis e vegetarianas, então é um lugar que quando eu quero comer bem, eu como. Porque quando eu vou em outros lugares,
que não tem comida vegetariana especificamente, tipo, pensado para vegetariano. Fico ali tentando caçar o que que tem. E aqui não, aqui tem umas receitinhas vegetarianas. O que eu pedi não é nada nem, tipo, muito extravagante, mas eu gosto muito. E sempre me dá a sensação de que eu tô alimentada, sabe? O que eu pedi, suco verde, me ganhou porque tem gengibre. Eu amo gengibre. Vão falar, nossa, tinha um monte de coisa saudável pra você pegar, você pegou isso. Gente, mas é porque eu tô com muita fome, tô com muita vontade de comer isso aqui. Isso aqui é uma proteína vegetariana. Vou tentar botar na tela o que que tem, porque eu não, falando assim, não lembro. Mas é bem saudável, é naturalzão, tá vendo? A batata frita, obviamente, não é saudável, mas arroz e feijão é saudável e o suquinho é saudável, que também é natural, é da casa, não é super industrializado. E aí vou bater esse pratão, amores. Tava almoçando lá, aí a moça começou a conversar comigo, que tava sentada na outra mesa, ela falou que eu pareço com a Michelle Obama. O que vocês acham? Eu vou dar um jeito na minha unha. Gente, eu não ligo muito pra unha, não. Mas tá me incomodando. Acho que vai ser gostosinho fazer a unha. Já vi um lugarzinho ali, vou ver se vai rolar. Olha que lindo. Tinha muito tempo que eu não pintava a unha. Eu não faço cutícula, não. Eu só pinto mesmo. E eu não gosto de pintar em casa porque eu sempre borro e acho que fica com cara de mal feito. Aí aqui no shopping tinha um lugarzinho, eu achei bom. O preço era bom também. Aí eu fiz, gostei muito. Tô aqui ajustando a câmera, dando uma de maluca, fingindo que eu não me importo. Mas eu me importo, porque chama muita atenção. Gente, eu sentei um pouquinho aqui agora, comprei um chá aqui, nesse lugar que eu nunca tinha vindo antes. É Gula Gula o nome. E aí eu parei aqui mais para poder conversar com vocês do que porque eu tava com vontade de tomar chá ou alguma coisa. Eu comprei um bombonzinho na Lindt enquanto eu vi algumas lojas, então eu não tô com tanta fome assim. Mas aqui no shopping é muito barulho, tem muito barulho. Eu devia ter pensado nisso, né? Mas não pensei. Então eu precisei encontrar um lugar mais tranquilo. E aqui tá bem tranquilo. Aí eu pedi um chá de, acho que é hibisco com frutas vermelhas. Não dá pra vocês verem. E eu também não tô ainda 100% confortável aqui não, porque eu acho que tá todo mundo olhando pra mim, mas eu vou ignorar porque eu quero fazer o vídeo. Eu tenho pensado muito, gente, sobre a criatividade para quem cria, para quem tá na internet. Como eu falei com vocês lá no início do vídeo, às vezes a gente, por ter muitos estímulos, por estar vendo sempre o conteúdo de alguém que a gente gosta, alguém que a gente admira, a gente acha que isso está ajudando a gente, mas na verdade está atrapalhando. Então, assim, são várias camadas do que eu quero falar. Eu não escrevi exatamente assim o que eu queria dizer, mas acho que o primeiro ponto é esse, né? Agora vamos abrir um assunto aqui, que é criatividade para quem cria para a internet. Seja porque você cria por hobby ou porque você cria para divulgar o seu trabalho. Como eu falei lá no início do vídeo, é muito complexo para mim. Acho que o ponto de tudo que eu quero falar começa em: sigo tantas pessoas, vejo tantas pessoas, gosto de tantas pessoas e fico me abastecendo daquilo ali, mas quando chega na hora de criar, travo. Generalizando, tá? Tô criando um pensamento aqui que vem na minha cabeça de vez em quando. Até que ponto a gente se inspira no outro e até que ponto a gente terceiriza o nosso desejo de criar através da criação de outra pessoa? Eu vejo que tem tantas pessoas que querem criar, e às vezes até eu mesma quero fazer coisas diferentes, e aí eu fico vendo outras pessoas que estão fazendo diferente, estão fazendo coisas que eu quero implementar, que eu quero fazer, mas eu mesma não faço. Isso faz sentido pra você? Eu sou super a favor de ficar off, gente. Os tempos em que eu fiquei mais off, que eu fiquei postando menos
e entendendo mais a minha cabeça, o que estava passando dentro dela e buscando. Não, eu não estava buscando inspiração em nada, na verdade. Eu estava só vivendo. E aí, enquanto você vive, a inspiração vem. É quando eu me sinto melhor, assim. Eu tenho uma tolerância muito baixa para me inspirar no que outras pessoas criam. A menos que sejam outros segmentos. Então, se eu começar a ver vídeos sobre fotografia, ou se eu começar a ver vídeos de moda, ou se eu começar a ver vídeos de culinária, ou sei lá, de pessoas que viajam pelo mundo. Eu acho que isso não é tão ruim para mim. Então, pense, faça um filtro assim. Será que as pessoas que você está acompanhando, elas estão te impulsionando, te dando novas ideias? Ou você está terceirizando o seu desejo de criar através delas? Já que elas estão fazendo mesmo, você não precisa fazer. Pensa nisso. Eu tenho pensado muito sobre a dopamina. Eu estou realmente estudando sobre dopamina. Eu comprei um livro no Kindle, que é esse livro aqui, ó, O Nação Dopamina. E o Kindle foi a melhor coisa que eu comprei. Eu nem comprei pra mim. Quando eu ainda namorava o Lucas, eu comprei de presente pra ele. Não sei se foi de aniversário ou se foi de namoro. Eu acho que foi de aniversário. Eu comprei e depois a gente casou e agora o Kindle é meu também. Então isso é muito bom. Esse livro que eu tô lendo, Nação Dopamina, da doutora Anna Lembke, eu tenho que ler porque eu sempre chamo ela de Anne, mas é Anne. Ana, tá vendo? Errei. Esse livro que eu tô lendo, o Nação Dopamina, da doutora Anna Lembke, ele explica como o nosso cérebro sente prazer e como ele sente dor. Como a gente considera o que é bom e considera o que é ruim, e como a gente responde ao que é bom e ao que é ruim. Claro que a gente tem tendência a querer repetir coisas que são prazerosas, mas é assim, muito simplificando, que as pessoas acabam viciadas em coisas como rede social, por exemplo. Eu estou aprendendo aqui com esse livro sobre como o nosso cérebro reage às coisas prazerosas e às coisas dolorosas. Eu comecei ali, na verdade, muito curiosa com a questão do vício em rede social, como que isso funciona, como que uma pessoa se torna alguém viciado. E eu entendi que muitas pessoas estão e não sabem. Mas o mais importante, porque aqui eu falo mais para quem cria e quer criar, é que a nossa relação com as redes sociais que a gente usa para poder postar o conteúdo que a gente faz, se a gente não se policiar, podem atrapalhar muito a gente. Quando a gente posta um vídeo, uma foto e alguém comenta, esse conteúdo tem uma boa repercussão, a gente ativa uma parte do cérebro, que eu também aprendi no livro, que se chama o sistema límbico. Ele é responsável por ativar o nosso sistema de recompensas, prazer imediato, e isso é extremamente viciante. Então, rede social, no geral, ativa isso do prazer imediato. Postei, alguém comentou, isso vai me motivar. Isso vai fazer com que eu queira continuar ali, vai fazer com que eu queira continuar criando. Agora, se eu posto e nada acontece, eu não vejo efeito naquilo ali, eu não vejo os números subindo, as coisas mudando, isso não ativa o nosso sistema límbico. Então, não libera dopamina na gente. Por isso que é muito difícil você apostar em algo a longo prazo. Tipo assim, eu tô apostando no YouTube, tô fazendo os vídeos aqui. Cara, eu tô começando. Tipo, eu tenho muito que aprender ainda sobre o YouTube. Eu tenho muito que pensar ainda sobre o que eu quero trazer pra cá. Meu canal não vai crescer do dia pra noite, embora o canal de algumas pessoas cresçam do dia pra noite. Então, eu tô nesse momento em que eu tô pensando a longo prazo, eu tô ativando o meu córtex pré-frontal, que é outra parte do cérebro. Ela é responsável por decisões de longo prazo, por coisas que você planeja. E eu acho que, como criadores de conteúdo, a gente tem que pensar a longo prazo. Mas, como fazer nesse mundo em que estamos viciados em dopamina barata, sabe? Então, o que você prefere? Se eu falar para você, se eu explicar para você como funciona o algoritmo do Instagram, por exemplo, o que você vai preferir? Você vai preferir criar o post que eu vou te falar, que vai te trazer muitas visualizações, um alcance muito grande, com certeza, porque dá para criar esse post. Ou você vai preferir criar um conteúdo que não vai te dar números ali, mas que lá na frente vai ter te ajudado a construir tua autoridade para você vender um curso, para você dar uma palestra, para você ser contratado por uma marca, para poder criar para eles, fazer uma publicidade. O que você vai preferir? Eu sou a prova viva de que vale a pena você apostar em algo que você não consegue ver e não tem muito resultado no começo. Cara, ninguém me falou que eu teria resultado. Ninguém me falou, e eu não tinha muito resultado no começo. Mas eu continuei.
E hoje eu vivo disso. Hoje a internet, a Avalanche, a marca que eu criei em torno disso, é o meu trabalho. Quantas coisas eu vivi por isso? Não fica se prendendo a um resultado rápido. Primeiro, porque pode não acontecer com você, você pode demorar para conquistar as coisas. Segundo, porque ele pode não vir da forma como você espera. Então, não existe relação, por exemplo, entre você ter um conteúdo viral, um conteúdo que muita gente viu, bateu palma, comentou qualquer coisa, e um conteúdo que te deu retorno financeiro. Você já parou para pensar nisso? Que a maioria das métricas ali, elas são muito de ego. Sabe, no fundo, o que significa alguém ter curtido um vídeo seu? No fundo, o que significa ter um comentário de um desconhecido num vídeo seu, num conteúdo que você criou? Claro que é legal quando é aqui, que é uma comunidade que a gente tem, vocês comentam, vocês me apoiam, me incentivam, tiram dúvidas, me dão ideias. Isso é muito legal e muito positivo. Mas, mesmo que você poste um conteúdo no Instagram, que você crie algo, ninguém veja, ninguém fale nada, aquele vídeo ali não tem uma boa performance do ponto de vista das métricas, aquele conteúdo ainda pode impactar alguém e aquele conteúdo ainda pode servir para mostrar o teu trabalho para o mundo, o que você faz, como você pensa, no que você acredita. Tô enrolando aqui para terminar o chazinho. Tá muito bom. Então, eu lendo esse livro e vivendo, né, na internet também, sabe, me analisando, pensando muito assim sobre como eu crio, como eu sou impactada pelas coisas que as outras pessoas criam, como eu sou impactada pelas coisas que as outras pessoas fazem. Eu me vi tentando desvendar isso, sabe? E, sério, ler esse livro aqui tá sendo muito benéfico para mim, porque ele tá me motivando a continuar tentando coisas novas, sabe? Eu tenho tentado coisas novas no Instagram agora, tenho tentado fazer diferente do que eu já vinha fazendo e, enfim, contribuindo aí para os planos que eu tenho para o futuro. E, cara, mesmo que eu seja criadora de conteúdo há muito tempo, mesmo que eu saiba que tem conteúdos que vão performar bem, tem conteúdos que vão performar mal, às vezes eu me vejo sendo afetada por isso, sabe? Mas eu continuo, eu fico lá, córtex pré-frontal, pelo amor de Deus, me estimula para eu poder continuar. E eu tenho essa visão de longo prazo. Vocês nunca vão me ver incentivando coisas de curto prazo, porque eu não acredito nelas. Como eu falei com vocês, eu queria mais pensar e ir construindo meu pensamento enquanto eu converso com vocês, como se vocês estivessem aqui mesmo. Se vocês realmente querem criar conteúdo, se vocês realmente querem mostrar para o mundo o que vocês pensam, o trabalho de vocês, as coisas em que vocês acreditam, e não de uma maneira romantizada, o que eu vou falar agora, mas não se prendam aos números num primeiro momento. Porque se a gente ficar incentivando o nosso sistema límbico, se a gente ficar ali só esperando ele ser ativado, quando a gente postar alguma coisa e ter logo um retorno, a gente não vai conseguir ativar o nosso córtex pré-frontal, que é esse que programa, que pensa a longo prazo. E se você se distrair com os resultados de curto prazo, você nunca vai conseguir ter resultados de longo prazo. Faz sentido para vocês? Quanto mais você testa coisas, então postei uma coisa hoje, pô, não deu certo, beleza, vou postar amanhã, vou melhorar, vou fazer diferente. Ah, postei, não deu certo de novo. E eu vou, e eu vou, e eu vou. Se o teu pensamento parar de ser aquilo que você não conseguiu e passar a ser o que eu posso implementar e o que eu posso melhorar, em algum momento você vai encontrar um lugar confortável que performa bem e que funciona para você. Eu sei vários tipos de conteúdo que meu público ama. Por quê? Porque eu já testei muitas vezes e já tive muitos que não deram certo e muitos que não funcionaram. Vou ter que citar um exemplo aqui que estaria citado no livro de história. Thomas Edison, por exemplo. Thomas Edison tentou inventar a lâmpada mais de 1000 vezes. Mais de 1000 vezes. Quem aqui tem paciência de tentar replicar um formato 5 vezes? Você não tem paciência. Você tá entendendo? Que a gente é complicado? Agora, recomendaçõezinhas práticas para a gente criar melhor. Eu trouxe até agora nesse vídeo, enquanto eu falo e converso com vocês, 2 pontos para a gente pensar. O primeiro ponto é, será que estou me inspirando para sempre e terceirizando a minha realização, concretização através de conteúdos prontos de outras pessoas? Ou seja, estou sendo famoso espectador ao invés de ser um criador. Trouxe o ponto também de como nosso cérebro funciona com relação à dopamina e por que a gente se frustra quando a gente não tem resultados imediatos, porque quando você posta e não vai como você gostaria, não libera dopamina e aí você não fica
super alegrinha. Mas aí você tem que apostar no longo prazo. Tem que ativar o córtex pré-frontal. Bora, galera, mulheres. E agora, pontos práticos pra gente pensar. O que a gente pode fazer, então? Cara, desativa seus números. Tem como você fazer isso em várias redes sociais. No Instagram dá pra você... Ai, parabéns do Outback. Tem um Outback aqui na frente. Vamos esperar o parabéns. Pronto, terminou o parabéns. Mas, de forma prática, você pode desativar os números por um tempo. Não para você se alienar, mas para você conseguir fazer. Cara, a minha ideia nesse momento é criar o máximo que eu posso. Não por uma competição ou porque tem que postar. Eu não acredito em não tem que nada. Eu acredito em você fazer seu próprio caminho de forma estratégica. Então, tira números. Cara, tem anos que eu não vejo os meus stories. Quem vê? Muito tempo mesmo. Eu não vejo. Porque se eu ficar vendo, me incomoda saber que tem determinadas pessoas que estão vendo. E os números também me incomodam, porque às vezes está super alto e às vezes está baixo. E às vezes quando tá alto me incomoda também, então eu prefiro não ver, eu posto o que eu tenho que postar. Dá para tirar do Reels também. Aqui eu acho que não dá para poder tirar, mas assim, eu tento não ficar consultando. Mas não de uma forma me alienar, me blindar mesmo. Eu vejo depois. Então, sei lá, uma semana depois, 2 semanas depois, aquilo ali já não faz diferença pra mim. É louco isso, né? Que, tipo, depois de um tempo já não faz diferença. Mas se blindar dos números. E traçar várias possibilidades de criar. Então, crie em diferentes formatos. Eu tô explorando diversos formatos. E aí eu vou vendo, por que isso daqui funcionou? Por que isso daqui não funcionou? Analisa o que vai melhor, mas não fica tentando induzir a tua criatividade para aquilo que vai melhor, mas tenta ser consciente, porque tem coisa que eu crio, que nem esse conteúdo que eu estou fazendo aqui para vocês, eu já fiz um conteúdo menor sobre ele e não foi muito bem. As pessoas não responderam muito bem. Mas eu sentia que era necessário. Eu quero que quem entre no meu perfil, que vai descobrir tudo que eu ensino, tudo que ela pode aprender comigo, eu quero que essa pessoa veja esse conteúdo para ela ver que é um pilar do que eu acredito, sabe? Que eu acredito na gente ser consciente sobre aquilo que a gente cria. Tem coisa que não vai performar bem em números, mas é necessário. Tenta entender isso, para você não ficar condicionado a criar só aquilo que o povo quer e criar o que foi importante para você também. E por último, outra coisa que eu super acho importante é você estar em ambientes com pessoas e ter estímulos visuais que vão te lembrar de onde você quer chegar. Porque toda vez que eu lembrava que eu queria morar sozinha, toda vez que eu lembrava que eu queria viajar, toda vez que eu lembrava de várias coisas que eu queria fazer e toda vez que eu lembro de coisas que eu ainda quero conquistar e fazer, eu me sentia mais fortalecida para continuar fazendo quando eu ainda não tinha os resultados que eu gostaria de ter. Então, cara, independente de onde você mora, vai num lugar diferente, vai num lugar que te provoca a ser melhor, sabe? Dá um passeio. Tipo, eu tava aqui no shopping. Eu fui em várias lojas que tem coisas que eu quero ter sim, sabe? Isso não é errado. Tem coisas que eu quero ter que eu ainda não tenho. Então, eu vou lá, eu dou uma passada, eu vejo como é, eu me imagino tendo, sabe? E aí eu penso, cara, um dia eu vou conquistar isso, só que agora ainda não é a hora, porque agora eu ainda tô construindo algumas coisas. Tem coisas que um dia para mim já foram um sonho. E hoje eu tenho essas coisas, hoje eu já vivi essas coisas. Seja consciente e drible o teu próprio cérebro. Não fique refém de dopamina barata. Construa a longo prazo, porque você vai voltar aqui para mim um dia e vai falar que valeu a pena. Eu sei. Os apetrechos de hoje, meninas, que o Jerry deixou pra gente. Ó, o Kindle, o chazinho, tava uma delícia. O meu gimbal, que tava sendo o nosso tripézinho aqui. E é isso. Não sei se eu vou conseguir mostrar muito restaurante que eu tô com vergonha. É bem bonito, ó. Eu tô sentada do lado de fora. É dentro do shopping, tem um Outback do outro lado. Ali tem um vidro que dá pra ver Botafogo, a Urca, mas tá bem escuro, aí não vai dar pra ver agora. Aqui fora é assim, aí lá dentro é assim. Filmar bem rapidinho, antes que as pessoas vejam, eu fico com vergonha. Gracinha, Gula Gula é o nome daqui, eu nunca tinha vindo aqui. Eu amo esse teto do Rio Sul, acho tão lindo. Gente, estamos encerrando mais um vlog. Agora eu estou indo para o meu próximo compromisso, mas não vou levar vocês comigo, estou indo para a igreja. E vou encerrar por aqui mesmo. Espero que vocês pensem, reflitam e que me contem aí nos comentários como que é para vocês a sensação que vocês têm ao longo da criação. Tanto quando vocês veem que algo funcionou e deu certo, quanto com a possibilidade, né, de começar a trabalhar a mente para poder pensar mais no futuro do que nos resultados que vocês estão tendo no presente. Vai ser um prazer para mim conversar com vocês.
Sério, eu tô meio que vidrada nesse assunto. Eu quero muito conversar mais e aprender mais sobre isso também, porque isso com certeza, nessa era que a gente vive, de criar e compartilhar, vai fazer diferença no nosso processo, sabe? Ser consciente sobre o que o nosso cérebro faz e por que que é tão prazeroso ou tão frustrante fazer de determinada forma. Beijinho e tchau, tchau.